Como vencer a tentação? A gente às vezes diz assim: ah, pastor, mas eu não consegui vencer a tentação. Ele foi insistindo, e veio à vontade, e eu caí de novo. Vamos ler Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. É lá no final da Bíblia. Tiago, capítulo 4, verso 7. Ok? Amém, amém. Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Antes de Judas, né? Antes de Pedro. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, grave nisso. Da tentação você foge. Não tente enfrentar a tentação. Da tentação você foge. Agora, quando o diabo vem, você enfrenta. Sai na bordoada com ele. Bota o bicho para correr. Você não pode impedir que um passarinho venha e pouse na sua cabeça. Não tem como impedir isso. Mas você pode impedir que ele faça na sua cabeça o ninho dele. Uma coisa ele vem e posa na sua cabeça, outra coisa ele fazer o ninho. Há, na verdade, duas situações. A primeira é o pecado na vida do não crente. O não crente, ele já vive no pecado, é o mundo dele. Outra coisa é o pecado na vida do cristão, na vida do crente. E é disso que nós vamos falar. Como evitar isso? Como vencer a tentação? Há crentes que vivem pecando. Pastor, mas o que é pecado? Gente, o pecado é errar o alvo, é errar a cruz, é você se desviar da vontade de Deus. E pecado não é apenas adulterar, não é apenas matar, não é apenas roubar. Pecado é tudo aquilo que Deus não quer que você faça e você faz. Tudo isso é pecado. O xingar é pecado, o falagir é pecado, o gritar é pecado, o discutir é pecado, o beber é pecado, o fumar é pecado, adulterar é pecado. Tudo isso é pecado. Tudo aquilo que me tira da graça de Deus é pecado. Você aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e só que essas fraquezas tentam te impedir de servir a Deus com liberdade, com alegria. E mesmo que você o busque, essas coisas são sempre diante de você, sempre se interpondo entre você e Deus, impedindo a sua comunhão com Ele, provocando interferências. A maioria aqui já tiveram aqueles rádiozinhos pequenos que você tentava sintonizar a estação com um botão, não eram digitais. Digital você digita lá 99.9, 98.5, vai direto. Mas aquele do botão, você tinha que controlar, ele ficava chiando, tinha interferência. Às vezes a nossa oração está cheia de interferências com Deus. Ela não chega de maneira clara para Deus. São as preocupações do dia a dia, são a culpa, o desânimo, uma série de coisas. A Bíblia chama isso, amados, de guerra. A guerra da carne contra o Espírito. Está lá em Gálatas 5,17.
porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E um não permite que a gente faça o que queremos. Vamos ler na íntegra aqui, 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você quer fazer a vontade de Deus e não consegue. A vontade da carne não deixa. Aí que Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, faço com facilidade. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas, será que existem algumas dicas que facilitem essa luta contra o pecado e nos dê a vitória? A vitória contra as tentações da carne que vem sobre nós, para que possamos agradar a Deus. Jesus disse aos seus discípulos a seguinte frase: o espírito está pronto, mas, quem lembra a outra parte? Mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne, porque finge que elas não existem. Você não pode ignorar que as tentações estão aí, ao seu redor. As tentações estão aí, e não são poucas. São perigosas sim, perigosas bastante para derrubar você. Até sem perceber, alguns já caíram. Por um tempo, esses que já caíram ficam assim mais espertos, mas daqui a pouco esquecem e caem de novo. Nunca enfrente a tentação, fuja delas. Lembra de José? Como é que José venceu a tentação? Fugindo. Quando a mulher de Potifar começou a assediá-lo, e quando ela o encurralou num canto e disse, é agora ou nunca, ele saiu correndo, deixou a capa dele na mão dela e foi embora. Pagou um preço por isso, mas fugiu da tentação. Não caiu. É isso que a gente precisa fazer. O primeiro passo é fugir da tentação. Se a tentação está ali na esquina, corte a volta. Passe lá pelo outro quarteirão. O que é tentação? Se você tem uma fraqueza pela bebida, não deixe bebida na sua geladeira. A tentação está ali. Toda vez que você abre a geladeira, você vê. Se você tem fraqueza pelo cigarro, pelo vício do fumo, não vá comprar cigarro para ninguém, não vá comprar nada que tenha isso. Fuja da tentação. Alguns dizem que a carne é fraca, então é impossível vencê-la. Mentira, é possível vencê-la sim. Outros dizem, eu fiz tudo o que pude, mas acabei cedendo porque não consegui resistir. Consegue sim. Outros ainda dizem, eu tenho sofrido tanto, me sentindo carente, sozinho, e Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu mereço um descanso, e não se importará se eu pecar com isso um pouquinho. Deus se importa sim. Gente, para Deus, nós humanos, nós temos a tendência a classificar pecados. Pecado, pecadinho, pecadão. Muitas coisas para nós não é pecado. E o pecadinho não faz diferença. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus existe pecado. Tudo é pecado. Matar é pecado. Para Deus tem o mesmo peso de uma mentira, por menor que ela seja. Para Deus tudo é pecado. Na lei humana, na lei dos homens, é que tem a classificação. Uma mentira recebe uma pena, se matou, recebe outra pena. Para Deus tudo é pecado. Para Deus tudo impede a nossa comunhão com Ele, atrapalha a nossa comunhão com Ele. Mas, irmãos, não podemos nos apoiar em desculpas. Elas só
Se Jesus disse que com Ele podemos ser vencedores, então podemos. Então podemos. Aqueles que acham que vencerão as tentações por um milagre, erram tanto quanto aqueles que pensam que podem vencer somente com as suas forças. Nós precisamos nos preparar, nos vacinar contra o pecado, contra a tentação. De que forma? Palavra de Jesus em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cuidado. Então, vigie e ore para você não cair nas malhas da tentação. Essas duas palavras aqui, esses dois verbos, vigiar e orar, são fundamentais na vida do crente. O que é vigiar? Vigiar é uma atitude que você precisa fazer. Vigie. Vigie. Ande de olhos abertos. É nós que temos que vigiar. Deus não vai vigiar por mim nem por você. Vigiar é tarefa sua. E orar? Orar significa que você depende da graça de Deus, depende da ajuda de Deus. Você vigia e depende da graça de Deus. É nós que temos que vigiar muito. E orar significa que precisamos ao mesmo tempo confiar no poder de Deus, que Ele vai nos dar força, Ele vai nos ajudar a escapar da tentação, nos ajudar a vencer o pecado. Na verdade é uma parceria, você e Deus. É uma parceria levada muito a sério e que funciona perfeitamente. Funciona contra o pecado e contra as tentações. Jesus viveu essa parceria o tempo todo. Jesus viveu essa parceria o tempo todo. Não adianta nada orar e confiar que Deus nos ajudará se não fizermos a nossa parte. Gente, se tem alguém ali na esquina com um revólver na mão assaltando, por que eu vou? Não, Deus vai me livrar e vou passar por ali. Você tentar Deus. Dá a volta. Fuja da tentação. Fuja do perigo. Muitas pessoas que caem no vício da pornografia, por exemplo, querem uma solução mágica. E não é assim. Mas não mudam os hábitos. Eu quero que Deus resolva o meu problema. Eu tenho vício da pornografia, mas continuo acessando o site pornográfico. Continuo ligando meu computador. Quando aparece lá um negocinho piscando, eu vou lá e clico. Eu preciso vigiar. Eu preciso fugir dessas coisas. E orar para Deus me fortalecer cada vez mais. É assim que a gente vê essa tentação. Não adianta você orar para Deus te livrar da pornografia, mas continuar vendo filmes que te levam a pensar nessas coisas, que te estimulem a cometer o pecado. Matar o velho homem é fugir dessas coisas, é acabar com isso. É aquela palavra de Jesus: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que ter 2 olhos e ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. É melhor ficar aí aleijado com a mão só e ir para o céu do que ter as 2 mãos e ir para o inferno. Ele está dizendo o seguinte: fuja do problema, fuja do perigo, fuja da tentação, vigie. É isso que ele está dizendo. É interessante que tente imaginar uma cachoeira, aquele aguaceiro caindo. Já começou cachoeira? Não. Começou um nascentezinho distante, uma nascente, uma minazinha, um filete de água escorrendo. Foi descendo, 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 como ninguém estancou, como ninguém
evitou, foi passando por cima de pedra, por cima de árvores, foi passando pela mata e se transformou naquela cachoeira. Pecado é assim também. Não começa da noite para o dia. Muita coisa vem pela tentação, vai sendo formulada na mente. Às vezes coisa que aconteceu lá na adolescência e vai ficando guardada no subconsciente até explodir. Por isso, use a cabeça. Pense como surgiu essa tentação, como surgiu esse pecado. Comece a se perguntar, por que eu pequei? Por que eu caio sempre no mesmo pecado, no mesmo erro? Por que eu estou tão fraco? Quando a gente se sente fraco fisicamente, a gente corre para o médico, pede vitaminas, pede uma série de coisas. Na vida espiritual não é diferente. É tempo da gente tomar a vitamina espiritual. Leitura da Bíblia, vigiar, orar, buscar força em Deus. Talvez a resposta mais simples seja: você tem pecado, você tem caído, você tem falhado, porque você parou de lutar. Parou de lutar. Nunca pare de lutar. Gente, as lutas fazem parte do nosso dia a dia, na vida espiritual também. O que aconteceu com o rei Davi? Por que o rei Davi cometeu o pecado do adultério com Betseba? O que Davi estava fazendo? Primeiro, parou de lutar. Era a época das guerras, mas Davi não foi para a guerra. Ficou no palácio, tranquilo, passeando para lá e para cá, mente vazia, pensando asneira. Aí de repente olha e vê uma bela mulher nua tomando seu banho. Manda buscá-la e adultera com ela. Parou de lutar. Gente, nós não podemos parar de lutar. Mente vazia é um perigo. A nossa mente, na verdade, nunca fica vazia. Ou está cheia das coisas de Deus, ou está cheia das coisas do mundo. Alguém diz assim, mente vazia, oficina de Satanás. É porque não existe mente vazia. Ou está cheia de uma coisa, ou está cheia de outra. E se não está cheia das coisas de Deus, das coisas espirituais, automaticamente está cheia das coisas do mundo. E a tentação vem e leva. Não pare de lutar. Volte para a guerra ainda hoje. Joelhos no chão, palavra de Deus na mente. Essa pergunta parece muito clara, mas muitas pessoas desconfiam se Deus realmente está agindo em favor delas. Não é possível, Deus me abandonou, eu estou sempre sendo tentado, eu estou sempre pecando, porque Deus não está comigo. Deus não abandona você, pelo contrário. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Gente, esse texto é tremendo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado acima das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não vem sobre nós tentação maior do que as nossas forças para suportá-las. Então, é Deus com a gente. É Deus do nosso lado. É Deus cuidando da gente. É Deus nos dando força e poder sobre a tentação. Ele limita a tentação sobre nós. Ele sabe até onde você pode ir, até onde você pode suportar.
Se você está ligado com Ele, você vai vencer toda a tentação, todo o pecado. Agora, se não estiver ligado com Ele, você vai cair. Tudo depende do seu relacionamento com Deus. Ele limita a força e o poder das tentações, adequando-a ao que podemos suportar e vencer. E além disso, Ele nos ajuda. Está do nosso lado. Muitas pessoas estão bem machucadas, bem feridas por causa da guerra que vem travando com os seus pecados, com as suas tentações há muitos anos. Algumas chegam até a desistir. Isso significa, mas, que devemos levantar a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que possa destruir a nossa santidade. Se você percebeu que aquilo ali pode destruir a sua santidade, corta, não serve para você. Nós precisamos a cada dia estar mais unidos com o Senhor. Dê o primeiro passo, vença a sua fraqueza hoje, vença agora a sua fraqueza. Depois, vença amanhã a sua fraqueza, seu pecado. Depois, vença depois da manhã. Vai matando um gigante por dia. Deus vai te dar a vitória. Devemos, amados, levantar a cabeça contra qualquer coisa que possam impedir, destruir a nossa santidade. Dê o primeiro passo. O primeiro passo é vigiar. O segundo passo, orar. Vigiar é o que você precisa fazer. Faça a sua parte. E ore, pedindo a Deus força para vencer o pecado na sua vida. Tome atitudes concretas diante da tentação, como se você fosse um soldado diante do inimigo que quer machucar, quer tirar a sua vida. Quando a tentação vier, olhe para ela como um inimigo que quer destruir você. Seja a bebida, seja o cigarro, seja a droga, seja a pornografia, seja o que for. É o palavrão, não importa. É um inimigo diante de você querendo te destruir. Lute contra. Use as suas armas, vigie e ore. Ah, pastor, eu não consigo. Então, você não crê em Deus. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Jesus. Então, nele você pode todas as coisas. Nele você pode impedir que a tentação faça um ninho na sua cabeça. Veja, olha para a tentação como uma inimiga que quer destruir você, destruir a sua vida, a sua família. Às vezes a pergunta que você faz é, mas o que pode acontecer comigo se eu pecar? Não duvide do poder destruidor do pecado, da tentação. Não duvide, porque destrói realmente. Destrói famílias, casamentos, destrói vidas. Por isso, creia sempre que Deus não te chamou para retroceder, para viver uma vida de pecado. Não, senhores, mas sim para ter uma vida restaurada, abençoada. Amém, igreja? Pois Jesus já venceu todos os seus problemas. Você crê nisso? Jesus já venceu todos os meus problemas. Minhas fraquezas. Venceu até a morte por mim. Para que você, para que eu possamos reinar juntamente com Ele. Até a morte Ele venceu. A maioria das pessoas tem recaídas diante de suas fraquezas. Talvez por descuido ou por outro motivo. Se acontecer com você, cair diante de uma batalha, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar o perdão de Deus. Deus está vendo o seu empenho, o seu esforço. Ele sabe como você tem se esforçado nessa guerra. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Peça perdão, levante a cabeça e entre novamente na batalha. É o inimigo que está ali e que precisa ser vencido. Não tenha medo. Lute, vença em nome de Jesus.
Você, quando cai, você se ergue novamente, você se ergue mais confiante, com forças renovadas, revigorado para enfrentar a batalha. Se você me ouviu até aqui, com certeza, porque Deus quer falar com você, porque Deus já está falando ao seu coração, está falando à sua vida. Você que tem problemas na sua vida, tem lutado contra o pecado, contra a tentação. Talvez você não tenha vivido em santidade porque se cansou em esperar pelas promessas de Deus, porque você achou que seria melhor saciar a sua alma com pequenos pecados, até que as bênçãos cheguem. É hora de mudar esse quadro. Você não vai experimentar o melhor de Deus se não abrir mão de tudo isso. Deixe o pecado, deixe a tentação, não permita que te dominem. Você acha que eu estou falando isso aqui à toa? Eu também já tive que abrir mão dos meus pecados de estimação, aqueles pecadinhos de estimação. Tem que abrir mão. Aquilo que João diz, no início é gostoso, é saboroso, mas no final amarga como fel. Então, para conhecer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ouça o que Deus tem para falar para você. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Eu diria, e o pecado e as tentações? Pois somos santuário do Deus vivo. Você é casa de Deus, é morada de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. Ele mesmo disse, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus, eles serão o meu filho, o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Fuja da tentação. Fuja da tentação. Não deixe a tentação te dominar. Não deixe a tentação te convencer que pode, que não há problema, que não está errado, que não é pecado. Não deixe ela te convencer, não. Perceba o seguinte, é o inimigo que está diante de você. É um inimigo feroz, pronto a te derrotar. Vamos orar? Vamos clamar pela graça de Deus. Eu sei que há pessoas aqui que têm sido tentadas,